Graça e paz, queridos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Devocional Rema 365. Para mim é uma honra estar com você nessa manhã para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Esther e vamos estudar Esther dos capítulos 1 ao capítulo 4. Nós vamos ver, irmãos, basicamente a narrativa do capítulo 1 é o banquete oferecido pelo rei Assuero. Enquanto ele oferecia um banquete para mostrar a nobreza, a grandeza do seu reino, a rainha Vasti oferecia um banquete somente às mulheres em uma outra parte do palácio. Em um dado momento, o rei manda que Vasti compareça à sua presença, usando a coroa real, e ela se nega a comparecer e por isso é destituída do seu trono. O capítulo 2 vai então narrar que, passado um tempo, o rei é aconselhado a convocar moças bonitas, de boa aparência do seu reino, e Esther estava dentre essas moças. Ele então faria uma avaliação para ver quem governaria, quem reinaria no lugar de Vasti. Quem era Esther? Esther era uma jovem órfã, criada pelo seu primo Mordecai, em algumas versões você encontra com o nome Mardoqueu, judia exilada na Pérsia, que vivia ali durante o reinado do rei Assuero. A Bíblia registra que Esther em todo o tempo alcança favor na corte de Assuero. Ela recebe todo o recurso necessário para estar ali naquele lugar. Ela recebe ungüentos, ela recebe alimentação devida. E é no capítulo 2, versículo 17, que a Bíblia narra que o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as outras. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real. Então, Esther é coroada rainha e é feito um banquete pela sua coroação. Então ela passa a viver no palácio, e que condição mudada. Em um momento anterior, uma jovem órfã, muito provavelmente sem perspectivas naturais, agora está vivendo em um palácio, numa posição de autoridade e tendo um banquete oferecido em sua honra. O capítulo 3 vai narrar o plano de Amã, um importante príncipe desse império persa que resolveu matar todos os judeus por causa de uma desavença com o primo de Esther, o seu pai adotivo, Mordecai, ou Mardoqueu. O que acontece é que ele não se inclinava perante Amã. Ele exigia que todos se inclinassem perante ele, mas Mardoqueu não fez e deixou então Amã enfurecido por tal ato. Ele não achou suficiente, então Amã disse: eu não acho suficiente fazer algo somente contra Mardoqueu. Eu preciso fazer algo contra todo o seu povo. É inadmissível que ele não se renda perante mim. Então a Bíblia conta que é a partir daí que o povo recebe uma sentença de morte por causa daquela atitude. Todo o povo iria perecer. Capítulo 4, então, vai contar que Mordecai, ou Mardoqueu, conta esse plano para Esther. Ele fala sobre o plano de destruição do povo, planejado por Amã e decretado pelo rei, e pede então para que Esther interceda pelo povo perante o rei. É importante lembrar que a Esther não podia entrar na presença do rei sem que ela fosse chamada, porque isso poderia ser uma sentença de morte sobre a sua própria vida. E interceder pelo povo significaria, para Esther, colocar a sua própria vida em risco. Poderia ser uma sentença de morte sobre ela. Então, Mardoqueu lembra a Esther que ela devia considerar o fato de estar justamente naquela posição, para aquela hora, para aquele momento. A sua obediência não falava somente sobre ela, não era só por causa da sua vida, mas era por causa de todo o povo. E é aí que nós lemos um versículo muito conhecido que está lá em Esther 4, o capítulo 4, versículo 14, que diz: a fala de Mordecai para Esther: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Esther, será que não foi para um momento como esse que você está no lugar onde está, fazendo o que está fazendo, com a influência que você está tendo? Pensa sobre isso, Esther. E Esther, então, ela responde, ela pede que respondam a Mordecai. O versículo 16 do capítulo 4 diz: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas faremos o mesmo, também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei. E ela diz algo muito interessante, irmãos. Ela diz: se perecer, pereci. Enquanto eu meditava nesses textos,
eu me lembrei que está vivendo um tempo tão anterior ao apóstolo Paulo e viveu e teve uma fala tão parecida com a dele. A Bíblia narra que o apóstolo Paulo disse lá em Atos que ele em nada considerava a sua vida como preciosa ou por preciosa, contanto que ele completasse a carreira, o ministério que ele havia recebido de Deus. Sabe, irmãos, isso é um senso de propósito que faz em nós existir o desejo de obedecer a Deus, mesmo em meio a situações desfavoráveis. Isso é uma grande inspiração. Sabe, o que nós aprendemos aqui nesses capítulos de Esther? Esther, ela espera o tempo certo para agir. Esther está na hora certa, no lugar certo, com o coração certo. Ela não deixou o título que ela recebeu falar mais alto. Ela se importou com o povo. Esther entendeu que o propósito é maior do que ela e que a sua obediência afetaria o destino das pessoas e poderia livrar pessoas, o seu próprio povo, da morte. E Esther, ela também tinha um coração ensinável. Mesmo numa posição já elevada, ela considerou os conselhos do seu pai adotivo, do seu mentor, do seu primo Mardoqueu. Muitas pessoas, quando chegam em posições elevadas, irmãos, elas desconsideram o caminho traçado até que elas chegassem nesse lugar. Elas desconsideram as pessoas que ajudaram a que elas estivessem nesse lugar. Mas Esther não fez isso. Ela sabia honrar. E sabe, a história de Esther nos mostra como é preciso sabedoria, coragem, discernimento e muita vontade de obedecer a Deus para cumprir o propósito dele para cada uma das nossas vidas. Todos nós temos uma posição, um lugar onde nós influenciamos. E o meu desejo é que você seja encorajado e fortalecido para cumprir aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Eu vou te perguntar, será que não é para um tempo como este que você está, no lugar onde você está? Sabe, creia que há favor, que há graça para obedecer a Deus e cumprir aquilo que Ele tem estabelecido para a sua vida. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente e seja abençoado pela prática dessa palavra.